Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo castanho curto, com a aparência um pouquinho de bagunçada. Estou usando argolas grandes como brinco e eu tô com uma blusa marrom, uma camisa marrom escura. Atrás de mim é possível ver uma porta de madeira, uma raquete de beach tênis, um pedaço de uma bicicleta e um pedaço de uma cama. Então já dá para ter algumas informações sobre mim. E é isso, vamos que vamos, gente. Eu vou apresentar um pouquinho para vocês como é que a gente criou um sistema de entrevistas recorrentes com usuários no JUS e como isso virou algo importante para a cultura da organização, né, para trazer centralidade no cliente no processo decisório da organização e como isso tem trazido impactos importantes da evolução do nosso produto. E aí, a primeira coisa é o que é o JUS Brasil. Eu não sei o quanto de vocês conhecem a empresa, mas ultimamente o JUS Brasil tem se popularizado por aquela questão de buscar o contatinho do Tinder, jogando o nome desse contatinho na plataforma. Então, eu trouxe aqui algumas telas, né, do que tem saído no Twitter, na verdade no X, que é aquilo que saiu algum tempinho atrás. Antes de se casar, não esqueça de jogar o nome do futuro cônjuge no JUS Brasil. Acaba que isso é um tipo de coisa que popularizou o JUS Brasil, mas o JUS acaba sendo algo um pouquinho maior do que isso, né? Então a gente tem essa missão de oferecer acesso rápido e fácil à informação jurídica de alto valor, aumentando a qualidade de decisões. E aumentar a qualidade de decisões significa que as pessoas possam ter mais confiança nessas decisões, né? E isso, inclusive, tem impacto econômico aqui no cenário brasileiro. E aí, quem são essas pessoas que se apropriam de informações jurídicas? Para quem que a gente desenvolve produto? E aí, o para quem já envolve o tema que a gente vai falar aqui, que são essas pessoas usuárias que a gente realiza pesquisas, né? Então, a gente tem dois públicos muito distintos no JUS, a serem constantemente estudados, que são pessoas operadoras do direito, pessoas advogadas no geral. Então, o universo jurídico é o dia a dia deles, o JUS é uma ferramenta de trabalho para muitos deles, e a gente tem um outro público que são pessoas leigas, né, que têm um processo na justiça ou estão buscando informações sobre processos na justiça. E aí, a relação com o mundo jurídico é muito diferente. A gente precisa traduzir muito para trazer essas pessoas que são leigas para esse universo e tornar isso mais democrático e mais acessível. Aí falando um pouco do JUS, né, uma empresa de tecnologia baiana que tem 15 anos e aí tem esse trabalho 100% remoto, então estamos espalhados em vários lugares do Brasil e algumas pessoas fora do Brasil, e a gente está com mais ou menos 560 colaboradores, e aí para começar a dar dimensão para vocês do assunto que a gente vai atacar aqui. Metade, mais ou menos, desse time do JUS Brasil está alocado nas áreas core, nas áreas principais, que constroem o produto. Então, aqui a gente está falando de tecnologia, de produto e de design. E por que eu trouxe essa dimensão dessa quantidade de pessoas envolvidas? Porque a gente acredita que compreender a fundo as necessidades das pessoas usuárias é fundamental para a evolução do produto e que, especialmente, é uma missão que deve ser compartilhada por todo mundo que, de alguma forma, toma decisões a respeito do produto e do negócio. E aqui a gente está falando que essas decisões elas podem ser nos mais diversos níveis, né? Pode ser uma decisão mais tática ou pode ser uma decisão mais estratégica. Eu acho que muitos de vocês, quando veem essa frase, essa formulação, pensam assim: ah, concordo, faz sentido. Eu acho que é difícil, inclusive, pessoas que fazem parte desse mundo de produtos digitais discordar disso. Então, aqui a gente tem um aspiracional que alinha todo mundo. Legal. Qual que é o grande lance, né? Qual que é o desafio? É como é que a gente leva isso para a prática? Como é que a gente pega essa visão aspiracional de colocar as necessidades do cliente como algo direcionador do processo decisório para a cultura do dia a dia, para que seja algo consolidado e faça parte do direcionamento mesmo do processo decisório. Então, aqui é que o bicho pega, né? Como é que a gente traduz essa aspiração para a prática? Aí eu vou falar um pouquinho do time de pesquisa do JUS. O time de pesquisa é bem pequenino, né? Somos em 2 pessoas, tem eu e mais um profissional.
E nós temos 3 missões no JUS, que é desenvolver pesquisas que a gente chama de estratégicas, mais complexas, estruturantes, realizar research ops, né? Então, essa operação de pesquisa, que é um processo de facilitação da produção de conhecimento, e esse conhecimento é produzido por muitas pessoas dentro do JUS, para além das pessoas pesquisadoras e para além das pessoas designers. E, além disso, junto com o time de Customer Experience, de experiência do cliente, a gente conduz a parte de métricas de experiência. Então, nós temos essas 3 missões e a gente se organiza, né? O nosso trabalho, a nossa missão, ela se organiza nesses 4 pilares que eu trouxe aqui. A gente vai falar muito desse primeiro pilar, tá? Que a gente acha que foi, assim, transformador quando a gente olhou com muito carinho para esse pilar, que é o de adesão. Então, a orientação é que a gente amplie a adesão de pessoas que realizam pesquisas com pessoas usuárias, para muito além dessas células de research ou apenas de design, né? Que muitas pessoas no JUS estejam envolvidas com a produção de conhecimento sobre pessoas usuárias. Aí tem o pilar qualidade, ou seja, essas pesquisas devem ter qualidade, e aí aqui a gente está falando de treinamento, ferramentas, consultorias e tudo mais. Tem aplicabilidade, que eu acho que é um pilar fundamental. As pesquisas que são produzidas, elas devem ter altíssima aplicabilidade no processo de tomada de decisão, senão a estrutura não se mantém, senão a estrutura não faz sentido. E o interesse, que eu gosto de apelidar como magnetismo. Então, o interesse é isso, que as pessoas irem atrás, terem muita vontade de consumir a informação de pesquisa, fazerem novas perguntas, estarem envolvidas nesse tipo de conteúdo. E aí, a gente tem esses 4 pilares, e eu vou contar um pouquinho do cenário antes de a gente implementar esse sistema de pesquisa contínua. Então, assim, os 2 pilares ali de adesão e aplicabilidade não estavam na melhor situação. Até então, a gente tinha pesquisas sendo produzidas pelo time de research, pelo time de pesquisa e por pessoas designers. E esses estudos, eles eram consumidos de forma pontual, né, em apresentações e relatórios, por pessoas decisoras de produto e negócio. Mas ali a gente já percebia que aquele material, que era bastante rico, ele não tinha a pregnância mais adequada. Então, ele não fixava tão bem nas mentes dessas pessoas, que fazia com que aquela informação ela realmente direcionasse algumas decisões que estariam por vir. Então, a gente estávamos preocupados com essa questão. O outro ponto, a Brisa falou muito sobre, assim, e era muito parecido com o nosso cenário. A gente tinha um processo de recrutamento com falhas, não comparecimento, também a gente tinha algumas formas de recrutamento, né, de captação de pessoas, mas muitas pesquisas eram feitas com pessoas conhecidas, com indicações, o que, né, fecha um pouco e traz viés, fecha um pouco essa visão. Então, a gente realmente tinha um gargalo de recrutamento que tornavam as pesquisas algo imprevisível quanto a prazo e, enfim, muitas vezes eram despriorizadas. Então, o aspecto da qualidade mesmo ali dentro do processo era um problemão. E ainda falando, né, de adesão e interesse, assim, quando a gente olha para o time maior que pensa produto, que decide a respeito do produto, time de produto, design, tecnologia e lideranças diversas, os contatos com pessoas usuárias eram pontuais. Não é que eles eram inexistentes, mas eles eram pontuais. E aí a gente tem um perigo, quando isso acontece, de se construir uma visão anedótica. O que isso significa? Eu conversei com a pessoa advogada, que é meu irmão, semana passada, eu encontrei uma pessoa advogada num evento, ele me trouxe essas dores. Essas visões pontuais, elas podem tornar aquele depoimento como uma verdade absoluta. E dependendo onde mora essa captura de informação, ela pode direcionar muitas decisões importantes da organização. Então, isso é um perigo quando apenas é muito pontual e pensando nas diversas camadas de decisão dentro da organização. Então, a gente estava se propondo a fazer uma coisa super desafiadora, que é provocar uma mudança cultural. E a gente entendeu que mudança cultural deve ocorrer em diversos níveis, né? Então,
a gente deveria atingir muitas pessoas dentro da organização em diferentes camadas ali. E uma coisa que foi premissa assim para esse sistema que a gente criou é que era necessário furar a bolha do design e atingir também times de tecnologia, times de produto, para que a gente realmente provocasse uma mudança nesse aspecto cultural. Teve uma questão do timing, do momento que isso aconteceu na organização, que aí a gente até brinca que foi um pouco surfar a onda de uma mudança, assim. Foi um momento que a gente estava tendo um novo CPO, né, na empresa, e ele chegou na empresa com muita vontade de aprender e com muita orientação para trazer a voz das pessoas usuárias para esse processo de aprendizado. Então foi ali que a gente começou a ativar esse novo membro na organização, né, que era uma pessoa executiva da organização, para começar a participar desses sistemas, e a questão da influência dele ajudou demais a gente expandir essa dinâmica. E aí, um pouquinho de como que a gente se organizou, né? A gente criou esse sistema de entrevistas contínuas com pessoas usuárias, envolvendo os executivos da organização, lideranças chaves, designers e profissionais do time de produto. Então, o objetivo é bastante simples, né? Aproximar o time de pessoas usuárias, proporcionando entrevistas exploratórias sobre seu contexto, dores, necessidades e visão quanto ao produto Jus Brasil. Então, a primeira coisa era conhecer o mundo das pessoas usuárias, conhecer como é que, por exemplo, a pesquisa jurídica ou a pesquisa sobre o processo se encaixava no dia a dia delas, uma pesquisa, conversas bastante exploratórias, para depois evoluir isso para outros tipos de métodos. E o nosso time de pesquisa idealizou esse projeto e teve algumas responsabilidades, né? Então, a viabilização do recrutamento com uma empresa terceirizada, com a Smart Research, foi essencial, porque vocês vão ver os números e é realmente um volume bem grande de entrevistas que a gente roda aqui. Aí veio, né, disponibilização de roteiros, templates, documentação e gestão do conhecimento. E eu imagino que as pessoas devem se perguntar, assim, como é que a gente pega executivos da empresa e explica como é que utiliza um template, como é que faz um roteiro e tudo mais. E aí eu trouxe algumas dicas dos comos, né? Como é que a gente tornou isso real no dia a dia, e até algumas dicas que podem ajudar quem quiser implementar isso na sua estrutura. Então, eu vou falar um pouquinho dos comos. A gente dividiu essas pessoas participantes das entrevistas contínuas em 2 grupos. O time de executivos e liderança-chave era um grupo, então a gente tinha um nível de treinamento, de orientação, e tudo precisava ser muito prático, e ao mesmo tempo, por exemplo, o recrutamento tinha que ser impecável, a agenda tinha que ser impecável, porque vocês imaginam que o tempo dessas pessoas é algo muito escasso mesmo para a gente conseguir encaixar no dia a dia. E a gente tinha o outro grupo, a outra linha de atuação, que eram o time de produto e os designers. Então, essas 2 frentes a gente tinha premissas de gestão um pouquinho diferentes, dadas características específicas de cada um. A gente criou slots fixos, semanais, com pessoas responsáveis. Então, cada slot lá, a pessoa vai fazer entrevista toda terça-feira, às 11 horas. Então, ela tinha essa previsibilidade, marcava na agenda quando aquilo ia acontecer, e era marcado da melhor forma possível para cada uma das pessoas. A gente fez um alinhamento dos perfis de interesse, dependendo do objeto de trabalho de cada uma das pessoas da equipe. Era necessário falar com pessoas advogadas, era necessário falar com pessoas envolvidas em processos, fazia sentido falar com ambos e ir alternando a cada semana, então a gente fez esse tipo de alinhamento. Aqui é importante, a gente fez orientações rápidas sobre a condução, tá? Então, assim, não teve um treinamento muito robusto de como as pessoas iriam conduzir as entrevistas. Então, de forma muito prática, tá? Criamos um Notion com roteiros base para que eles pudessem aplicar esses roteiros base para cada um dos perfis. Esse Notion tinha boas práticas de condução de entrevistas e a gente se disponibilizou a dar treinamento rápido para quem queria. Então, as pessoas
davam uma olhada no roteiro, percebiam se estavam se sentindo seguras ou não, e qualquer coisa pediam ajuda. Então, a gente tornou algo muito prático de startup, de começar assim, e nos colocamos à disposição para quem precisasse, quem se sentisse ainda inseguro e pedindo ajuda. Então, é como se fosse um onboarding, né? Embarcar na iniciativa sem tanta fricção, entendendo também que com a experiência, como tem esse aspecto da continuidade, as pessoas iam pegando cada vez mais prática na condução. E uma dica super legal, assim, que funcionou muito bem, que foi o sistema de carona, para espantar o medo. Então, como eu falei antes, tinham pessoas que eram responsáveis por aquele slot, por aquela sessão de pesquisa fixa. A gente criou esse sistema de carona que fez expandir demais a adesão de pessoas, porque quem ainda estava com frio na barriga, quem que estava com medo, e aí eu posso dizer assim, lideranças às vezes têm medo de entrevistar a pessoa usuária pela primeira vez, tá? Pessoas de alto escalão, inclusive, têm esse friozinho na barriga. Eles vinham como carona, eles acompanhavam uma entrevista com uma pessoa que já está um pouquinho mais experiente nesse tipo de dinâmica, e depois de acompanhar uma ou duas, ou talvez três, elas já estavam se sentindo um pouquinho mais confiantes para conduzir uma entrevista. Tem algumas pessoas que foram carona e ainda estão sendo caronas até agora, e tudo bem, né? O importante é que elas tenham esse contato direto, que especialmente elas ouçam as pessoas usuárias com uma certa frequência. Então, o sistema de carona foi uma sacada bem interessante para a gente expandir o programa. E a gente acabou surfando, né? A gente, na verdade, ativou muito bem o potencial de influência das lideranças. Então, conforme as lideranças estavam experienciando isso, e isso é muito legal, né? Ir além do discurso, colocar essas pessoas para vivenciar a entrevista com o usuário, conforme elas faziam isso, elas conseguiam influenciar mais pessoas da equipe, falar o quanto isso era importante, e pelo sistema de carona ir puxando mais pessoas para aderir ao programa. Aí eu vou trazer também uma linha do tempo de como é que a gente foi se organizando. Antes é o que eu trouxe para vocês, né? As pessoas de pesquisa e designers realizando pesquisas pontuais com dificuldade de adesão e gargalos ali com o recrutamento. Um cenário anterior também ao que a Brisa trouxe, né? Então, o ponto de partida, inclusive, é muito parecido. Um ponto importante que eu não tinha falado antes é que, para ultrapassar esse gargalo do recrutamento, antes de começar a fazer as pesquisas contínuas, a gente testou recrutamento terceirizado, que era algo novo para o Jus Brasil, em pacotes durante alguns meses. Isso foi super importante. Então, a gente começou para projetos bem específicos, começamos com perfis mais críticos, e eu brinco que a gente começou com as pessoas que eram mais chatas para fazer pesquisa, inclusive, assim, as pessoas mais resistentes, colocamos elas lá com recrutamento de qualidade para testar esse tipo de sistema, e ficou muito visível o ganho de eficiência e qualidade que a gente estava tendo ali. Então, com isso, a gente foi criando cada vez mais confiança na prestação de serviço, na eficiência ganha, para conseguir depois, né, depois de pacotes, conseguir rodar esse sistema robusto, contínuo de entrevistas. Então, o primeiro ciclo já do sistema de entrevistas recorrentes foi só 2 meses do ano passado, foi de outubro a novembro, e a gente realizou 90 sessões. 90 sessões engloba tanto executivos, lideranças-chave, quanto times, pessoas designers e do time de produto, tá? Então, esse foi o primeiro ciclo. O segundo ciclo, que foi ali de janeiro até abril desse ano, a gente realizou 150 sessões. E o terceiro ciclo, que fechamos mais recentemente, ao final de agosto, de maio a agosto foram 277 sessões. Então, aqui vocês conseguem ver uma crescente, e essa crescente não é à toa, né? Então, a gente tem um investimento cada vez maior, e esse investimento ele só cresce porque a organização foi percebendo impactos muito relevantes ao longo desse processo. E aí, algumas coisas legais para celebrar, né? Isso que eu acabei de falar, o orçamento crescente e consolidado para o recrutamento,
E para mim, assim, isso é um sinal, né? Quando a gente consegue aprovar mais recrutamento, mais orçamento para alguma iniciativa dessa forma contínua, é que está se percebendo mesmo o resultado, está se percebendo mesmo a importância daquilo dentro da organização. Hoje, as pesquisas contínuas, as entrevistas contínuas, fazem parte do onboarding de lideranças e profissionais de produto, tecnologia e design. Então, já está lá como item de onboarding, né? A pessoa se adaptando à empresa, entrando na empresa, e ela entra como carona, né? Então, ela acompanha algumas entrevistas, mas para entender o mundo das pessoas usuárias, para pegar contexto, é algo que ajuda demais, assim, tem sido muito, muito valioso. A gente teve ampla expansão de adesão de times diversos participando de entrevistas, então, assim, hoje nós temos pessoas desenvolvedoras, líderes de tecnologia, considerando isso como algo muito importante na sua atividade do dia a dia, né? Então, o sistema de caronas, inclusive, ajudou demais nesse sentido, porque atualmente tem sido muito orgânico as pessoas chamarem as outras para participar, para observar uma entrevista no dia a dia. Então, é isso que eu trouxe, né? Que as pessoas são responsáveis pelo slot e fazem o sistema de carona, é algo que ajuda demais na adesão. E vai fazendo eco dentro da organização, e a gente tem cada vez mais adesão nesse sentido. Aplicabilidade, que foi um pilar que eu trouxe mais cedo, a gente melhorou muito nesse sentido, e isso é muito legal. Por quê? As pesquisas que o time de research, ou o time de pesquisa, o time de design tem construído, elas têm sido melhor assimiladas por quem está participando dessas entrevistas contínuas. Por quê? Essas pessoas, elas estão construindo um repertório sobre as pessoas usuárias e elas conseguem debater, elas conseguem compreender melhor essas entrevistas e aplicar. Inclusive, elas conseguem enriquecer o pensamento que está sendo construído a partir da entrevista, dado que elas também estão experienciando esse tipo de coisa. E aí tem algumas frases, tem algumas expressões que têm feito eco dentro da organização. Então, para mim, isso são algumas pistas de que a gente está fazendo uma mudança cultural silenciosa, né? Então, é necessário conhecer, é necessário validar com os usuários, são expressões que cada vez mais têm aparecido em reuniões de alinhamento de produtos, reuniões de nível mais estratégico. Então, o que está na boca do povo, o que está ali dentro sendo falado na organização, também tem mudado, né? E outra coisa que são as gravações, trechinhos das entrevistas, têm sido elementos muito presentes em discussões, inclusive estratégicas. Então, a gente teve um planejamento estratégico recentemente e fazia parte, né, das discussões ter insumos de pedacinhos de entrevistas como algo orientador para a gente relembrar, para a gente evidenciar problemas a serem resolvidos de pessoas usuárias. Então, para mim, assim, são elementos, são pistas de que cada vez mais a voz das pessoas usuárias tem ganhado espaço na mesa do processo decisório, e essa é uma iniciativa que ajudou demais. Um desafio que é presente, assim, que a gente tem feito iniciativas, mas é um baita desafio, é a gestão do conhecimento e a visibilidade dos conteúdos valiosos, porque eu já mostrei alguns números, eu vou mostrar outros, assim, o volume de gravação e o volume de sessões é muito, muito grande. E aí eu trouxe alguns números aqui para fechar e alguns depoimentos, né? Então, ao longo desse tempo, que deu pouco mais, uns 11 meses, a gente fez mais de 500 entrevistas. Dessas, mais de 90 delas são com executivos e lideranças-chave da organização. Mais de 430 são com pessoas, designers e time de produto. Aqui eu praticamente perdi a conta, tá? Mas no mínimo são mais de 60 pessoas do Jus Brasil participantes, então a adesão é muito, muito alta mesmo. A gente estava com 14 slots, sessões fixas semanais, então isso é presente mesmo na rotina do dia a dia ali das pessoas. A iniciativa tem mais ou menos 11 meses e a gente tem mais de 340 horas de gravação, então é muito material para maratonar. Eu trouxe aqui alguns depoimentos, eu vou ler só um pedacinho de uma, né, que eu acho que exemplifica o impacto que está trazendo para a organização. Que o Marcelo, né, que é o nosso CPO, falou, é muito importante nós estarmos próximos de nossas pessoas usuárias, essa iniciativa tornou esse processo muito fácil
para que os times consigam se beneficiar dessas interações. Também gostaria de ressaltar que, além dos benefícios de empatia e contexto, essa iniciativa já está resultando em melhorias no nosso produto. E aí ele exemplifica qual que é a melhoria. Tem aqui também um depoimento do JJ, que é um dos líderes de engenharia do JUS, dizendo que esse negócio de entrevistar pessoas é viciante. Sempre estou achando algo massa de input e coloquei lá o resumo na última conversa. Enfim, ele lá registrando direitinho o que ele percebeu de insight importante na entrevista e trazendo ali para os nossos documentos de registro. Eu tenho duas reflexões enquanto estava montando o material que eu pensei aqui, que é o caráter da continuidade, o quanto que isso foi importante para a gente realmente provocar um impacto cultural, né, diferente do que eu trouxe antes, que eram acessos pontuais a pessoas usuárias, acessos pontuais a relatórios ou apresentações. Fazer entrevista com pessoas usuárias tornou-se algo presente na rotina. E por que que isso é tão importante? Diferente da visão anedótica, conforme eu vou falando com mais pessoas que são perfis usuários do meu produto, eu vou criando uma visão cada vez mais robusta, mais abrangente sobre esses usuários. Eu consigo contemplar diferentes perfis, diferentes necessidades e diferentes casos de uso. Então, a visão sobre as pessoas usuárias é realmente mais rica e aí sim pode influenciar na mudança do negócio. É isso, gente. Eu fico aberta para perguntas depois. Tem ali meu LinkedIn e pronto. Missão cumprida até agora.